Meus irmãos, boa noite. Quero saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. E aos presbiterianos, boa noite, como o reverendo Arival ensinou que a gente tem que fazer. Sou muito grato pelo convite para estar aqui nessa noite, uma noite especial de celebração. A igreja está rendendo graças a Deus pelos 110 anos, pelo tempo que está aqui também nesse local. Graças a Deus pelo ministério do reverendo Arival, à frente dessa comunidade, e pelo fruto que isso tem dado e que é visível a todos. Então, louvado seja o nosso Deus por isso. Como eu disse, estou muito feliz e privilegiado com essa oportunidade. Hoje à noite eu queria falar a respeito da razão pela qual essa igreja é uma igreja missionária. A igreja de Pinheiros é conhecida por ser uma igreja que foca na propagação do evangelho, plantação de novas igrejas, apoio a missionários, abertura de novos campos. E a razão pela qual essa igreja faz isso, bem como a igreja reformada em geral, a igreja evangélica em geral, é pela consciência que nós temos do verdadeiro estado em que se encontra a humanidade. Funciona mais ou menos da seguinte maneira: se nós acharmos que está tudo bem com a raça humana, se nós entendermos que as pessoas são, por natureza, boas, e que Deus é que conhece o coração de cada pessoa, Deus é que sabe o que é que vem depois da morte, e que Deus vai avaliar o coração de cada um, vai pesar os méritos de cada um. Então, todas as pessoas, elas têm uma chance de, depois da morte, entrar em algum lugar ou em estado de felicidade, mesmo aquelas pessoas que nunca ouviram o evangelho, como os índios que estão lá no Amazonas, como as tribos bárbaras dos povos antigos, ou como os berberes lá nos desertos do Sudão. Então, nós não veríamos necessidade de pregar o evangelho. Mas acontece que a Bíblia tem uma visão muito radical do estado em que o ser humano se encontra. E é essa consciência que nos leva, de fato, a pregar o evangelho e querer que toda a raça humana escute a palavra de Deus. E esse é o argumento do apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 1, e nós vamos ver do verso 18 até o verso 32. Paulo escreveu essa carta ao final da sua terceira viagem. Ele estava a caminho de Jerusalém para ministrar uma oferta que ele havia levantado entre as igrejas que ele havia plantado e que tinha como objetivo aliviar o sofrimento dos irmãos da Judeia. Era um período de fome e de necessidade, e Paulo então tinha como objetivo ajudar aqueles irmãos carentes da Judeia. E para isso ele se encaminha para Jerusalém. O plano de Paulo era ministrar aos irmãos de Jerusalém aquela oferta e de lá tomar o navio e ir para Roma. Ele não era conhecido da igreja de Roma, a não ser por algumas pessoas que ele menciona no final da carta. Mas oficialmente Paulo não tinha sido apresentado à igreja de Roma. E o alvo dele é passar um tempo naquela igreja, com aqueles irmãos, e de lá serem enviados por eles para pregar o evangelho na Espanha. Estimativas conservadoras nos dizem que Paulo pregou o evangelho ali na bacia do Mediterrâneo há cerca de 13 a 15 anos. E agora ele, no final da sua última viagem, olha para trás e diz que não tem mais campo de trabalho ali. E coloca os olhos na Espanha, onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Só que para pregar o evangelho na Espanha, ele precisa do apoio de alguma igreja ou de algumas igrejas. E a igreja de Roma fica exatamente no caminho. Então esse era o plano de Paulo. Vai a Jerusalém levar a oferta, de lá ele vai para Roma, passa um tempo lá, e os irmãos de Roma o encaminham para a Espanha, onde ele vai pregar o evangelho. Acontece, como eu disse, que Paulo não era conhecido da igreja de Roma, mas havia boatos a respeito dele. Havia circulando, especialmente no mundo judeu, e lá em Roma tinha uma comunidade judaica muito grande. Haviam boatos que diziam que Paulo era um apóstata do judaísmo, que Paulo ensinava os judeus a não circuncidar seus filhos, que Paulo pregava contra a lei, pregava contra o templo e contra as grandes instituições do povo de Deus da antiga aliança.
E havia então questionamentos a respeito de Paulo. Por que ele sempre apanhava em toda cidade que ele ia? Por que os próprios patrícios de Paulo o denunciavam às autoridades? Por que ele era preso de cidade em cidade? Chicoteado? Por que ele vivia correndo? Então, todas estas questões seriam levantadas pelos irmãos de Roma quando Paulo chegasse lá e dissesse: eu quero ir para a Espanha. Tudo bem, Paulo, mas então, vamos aqui, tem uma série de boatos correndo aqui a teu respeito, e isso precisa ser esclarecido antes que nós possamos enviar-te a Roma. A carta aos Romanos é a apresentação que Paulo faz do evangelho que ele prega e a resposta que ele dá a questões judaicas, do tipo o papel da lei, o papel da circuncisão, se a salvação é pela fé, por que é que Deus deu a lei, qual é o lugar de Israel na história da redenção, como é que judeus e não judeus podem viver na mesma igreja. Todos esses questionamentos Paulo responde aqui na carta. A carta, a composição dela é muito simples. Paulo começa primeiro falando da perdição de toda a raça humana, primeiro dos não-judeus e depois dos judeus. Depois ele fala de como Deus em Cristo Jesus justifica judeus e não-judeus mediante a fé em Cristo Jesus gratuitamente. Depois ele explica de que maneira essas pessoas que foram justificadas devem viver em santidade de vida, libertos da lei, cheios do Espírito Santo, vai até o capítulo 8. Depois do capítulo 9 até o 11, ele fala do papel de Israel no plano da salvação. E ele termina do capítulo 12 até o 15, trazendo orientações práticas, especialmente nas relações judeus e não judeus no convívio da igreja. Meu foco é o capítulo 1, onde o apóstolo Paulo fala da condenação de todo o mundo pagão, razão pela qual ele precisava pregar o evangelho na Espanha. Os espanhóis nunca tinham ouvido o evangelho, não conheciam o Deus verdadeiro, nenhum profeta tinha ido lá para anunciar a verdade de Deus. Entretanto, eles estavam debaixo da ira de Deus e condenados, e somente o evangelho poderia de fato salvá-los. Então, aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo, depois de fazer as saudações costumeiras na carta, ele apresenta o evangelho, faz um resumo nos versos 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Em seguida, ele fala como Deus se revelou aos homens pela consciência e pela criação, vai do verso 18 até o verso 20, então revelação de Deus. Depois ele fala como os homens rejeitaram essa revelação de Deus, vai do verso 21 até o verso 23. Depois ele fala como Deus retribuiu essa rejeição, como é que Deus então retribuiu ao homem o fato de terem deixado de lado a sua verdade, do verso 24 até o verso 31, e no verso 32 ele fala da rebelião dos homens, como os homens se rebelaram diante de Deus, mesmo tendo tanto conhecimento da parte de Deus. O meu alvo nessa noite é que você tenha a visão que Deus tem do estado real da humanidade. Meu objetivo nesta noite é despertar você para a situação em que a nossa cultura se encontra, para que você veja os sinais claros da ira de Deus sobre nós e sobre nossa geração. Que fique claro a exclusividade do Evangelho e a urgência da pregação e de plantação de novas igrejas. Para que nós saiamos do nosso comodismo, da nossa indiferença e da ilusão que nós temos a respeito de nós mesmos e do estado das pessoas ao nosso redor, para que nós percebamos o porquê foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para que na cruz do Calvário sofresse e padecesse pelos nossos pecados, ressurgindo ao terceiro dia para ser o nosso Salvador. E assim nós entendamos por que é que igrejas bíblicas, igrejas que estão centradas no Evangelho e que têm visão missionária, é a única solução para a sociedade em que nós vivemos. E fora realmente desse caminho, nós não temos esperança nos políticos, não temos esperança nas organizações reguladoras e econômicas, nós não temos esperança nos banqueiros, nós não temos esperança em mais nada, a não ser na chegada do reino de Deus em poder e glória pela pregação do Evangelho, pelo derramado do Espírito Santo.
Ouçamos então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Em primeiro lugar, ele fala de como Deus se revelou à humanidade em geral, verso 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. No verso 18, Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu. O céu é o local da habitação de Deus, e lá do céu ele revela ao homem que ele existe e que ele está irado. Há uma revelação que Deus faz de si mesmo, e essa revelação é na consciência de cada pessoa, que ele existe e que ele está irado. Ele está irado. Por que ele está irado? Verso 18 ainda. Ele está irado contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é porque os homens, tendo conhecimento dele, sabendo que ele existe, eles detêm a verdade pela injustiça. O verbo deter aqui, no original, significa matar por sufocação, reter embaixo, como quem mata alguém afogado. Nós não podemos mudar a verdade de Deus, mas as pessoas tentam sufocá-la. Ninguém nasce ateu. O conhecimento de Deus é inato ao ser humano porque foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que os homens fazem é deter a verdade pela injustiça, sufocam esse conhecimento de Deus que está na sua consciência, de cada pessoa que já existiu, e existe, e haverá de existir. Eles detêm a verdade, a revelação que Deus faz de si mesmo, pela injustiça. Paulo vai explicar o que é isso daqui a pouco. Mas é esse processo de sufocamento da verdade que deixa Deus irado, e ele manifesta a sua ira do céu. Enquanto que nos versos 16 e 17, que nós lemos, Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, pelo Evangelho, Deus revela como ele justifica o pecador, pela consciência, ele revela que ele está irado. Isso explica porque a religião é universal. Porque que em todas as tribos, povos e nações de todas as épocas, os homens se curvam diante de algum Deus com o objetivo de aplacar a ira desses deuses. De onde vem essa consciência de culpa? De onde vem essa angústia, essa necessidade de apaziguar alguma divindade? A não ser isso, essa revelação na consciência que Deus faz. Todo mundo tem essa consciência de que há um Deus. O ateísmo é antinatural. Antinatural. O natural é você saber que há um Deus, há alguém, e que esse alguém, ele não está satisfeito com você. Ele não está. A ira de Deus se revela do céu. Se revela do céu. Aqui, Paulo fala que essa revelação é contra toda impiedade e perversão dos homens. Impiedade é a falta de piedade ou falta da verdadeira religião. E perversão é a perversão dos caminhos de justiça do homem com o seu próximo. O que bem descreve a realidade da humanidade toda. Essa é a razão pela qual Deus está irado. Porque os homens detêm a sua revelação, trocam a sua revelação pela mentira. Eles são impiedosos, ou seja, não têm a verdadeira religião, rejeitam o conhecimento de Deus, e eles são perversos uns para com os outros. Daí a ira de Deus se revela do céu. E no verso 19, Paulo explica que essa ira é justa, porque alguém pode perguntar, mas será que é justo isso? Deus ficar irado com um índio lá no meio do Amazonas, com um esquimó, com um morador de uma favela do México, que nunca ouviu falar de nada disso, será que é justo? Resposta de Paulo no verso 19, sim, é justo, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Nós não podemos conhecer tudo sobre Deus, mas tem algumas coisas que podem ser conhecidas sobre o caráter de Deus e sobre a sua pessoa.
E ele mesmo tomou a providência de revelar o que pode ser conhecido dele, entre eles, está vendo a expressão aí? É manifesto entre eles, ou seja, dentro deles, a consciência, o que pode ser conhecido de Deus, Deus manifestou entre eles, no meio deles, aqui. Então é justo sim, que Deus esteja irado, porque existe esse conhecimento no coração de cada pessoa, mesmo o mais bruto, o mais ignorante, mas ele sabe que tem um Deus. Essa é a razão, como eu disse, porque religião é algo universal. Ateísmo representa no Brasil, por exemplo, menos de 1%. No mundo todo, a grande maioria acredita que há algum Deus ou alguma divindade. O número de ateus é muito pequeno. Como eu disse, ateísmo é um processo, é uma decisão que uma pessoa toma. Ela vai sufocar esse conhecimento de Deus que tem na consciência de cada pessoa. Não é uma decisão racional, é espiritual, é moral. Porque esse conhecimento brilha em nós. E não somente em nós, diz o apóstolo Paulo. No verso 20, ele fala de uma outra fonte do conhecimento de Deus. É justo que Deus fique irado? Sim. Verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Paulo agora apresenta uma outra fonte de conhecimento de Deus, que é a criação. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, estou lendo o início do verso 20, os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem. É até uma coisa estranha de dizer. Ele está dizendo literalmente, aquilo que é invisível é claramente visível. Ele diz, quando ele fala dos atributos invisíveis de Deus, atributo quer dizer as qualidades, as características, não é? Aquilo que define uma pessoa, os traços de caráter, de personalidade, os hábitos, enfim, tudo aquilo que forma a personalidade. Isso é que são os atributos. Então Deus, sendo um ser pessoal, ele tem atributos. Ele é eterno, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é santo, justo, verdadeiro, bom, misericordioso, compassivo, imutável no seu ser, ele é espírito. Mas tudo isso são atributos invisíveis, porque eu não vejo Deus. Eu não consigo contemplar a Deus, porque um dos atributos dele é exatamente eternidade e espiritualidade. Ele é espírito, ele não tem corpo como o nosso, ele não é material. Então os atributos de Deus, eles são invisíveis. Contudo, Deus tomou esses atributos invisíveis, pelo menos alguns deles, já que nem tudo pode ser conhecido de Deus, e os tornou visíveis através da criação. E Paulo aqui menciona, no verso 20, primeiro, o seu eterno poder. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olhando a criação, a humanidade deveria saber que há um ser eternamente poderoso por detrás. Isso não pode ter surgido do acaso. Toda essa variedade, complexidade, profundidade, a sintonia fina do universo, as complexidades irredutíveis, as maravilhas que nós descobrimos hoje, através da genética, através da biologia, através da exploração do mundo, há um eterno poder por detrás. Matéria não gera matéria, do nada, nada se gera. Antes que isso aqui existisse, já havia alguém antes. Era isso que a humanidade devia saber, olhando a criação. O eterno poder de Deus. Deus tornou isso visível através da criação. E não só o seu eterno poder, Paulo diz aqui, como também a sua própria divindade. Significa dizer que ele não é parte dessa criação. Ele é divino, nós somos criados. A divindade desse ser, ou seja, a sua distinção da criação é perceptível. Ou seja, ele não é o mundo, nem o mundo é ele. O mundo não é uma extensão dele, mas é uma criação dele. Ele não está imanente na sua obra, de tal forma que faça parte dela. Mas ele transcende essa obra, porque ele é divino, é totalmente outro. Olhando a criação, olhando o ser humano, a beleza do mundo, a sua complexidade,
as pessoas deveriam saber, juntamente com a revelação que eles têm da consciência, de que há um Deus eterno, que existia antes do mundo, um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas e que Ele está irado, porque os homens não o reconhecem e não o tratam como Deus. É isso que a revelação natural nos diz. Paulo diz aqui, ainda no verso 20, que estas coisas são claramente reconhecidas. Claramente reconhecidas. Elas são percebidas por meio das coisas que foram criadas desde o princípio do mundo. Olha a conclusão de Paulo no final do verso 20. Tais homens são por isso, o quê? Não tem desculpa. Indesculpável é uma palavra que Paulo está tirando aqui do vocabulário jurídico da sua época. Literalmente, sem apologia. Apologia era uma defesa que alguém apresentava diante do seu acusador, diante do tribunal. E na apologia a pessoa ia apresentar os argumentos pelos quais ela deveria ser inocentada. O que Paulo está dizendo aqui é que no dia do juízo, ninguém vai aparecer diante de Deus com uma apologia. Porque ninguém tem desculpa, do tipo assim, eu não sabia que o senhor existia. Eu não sabia que o senhor era reto. Eu não sabia que o senhor era justo. Eu não sabia que o senhor não gostava de quem roubava. Eu não sabia que o senhor não gostava de quem vai atrás da mulher do outro. Eu não sabia. No dia do juízo, ninguém, nem o mais selvagem que está lá no abscôndito da floresta amazônica, vai poder dizer, eu não sabia. Porque o conhecimento de Deus brilha dentro de nós e ao nosso redor. Por isso os homens são indesculpáveis. Agora imagine se houvesse essa possibilidade de alguém ser salvo por conta da ignorância. Nós estamos fazendo um desserviço, né, reverendo? Especialmente o senhor, com tanta igreja plantada. Porque até o senhor mandar missionário, o pessoal ia tudo para o céu, porque ninguém sabia de nada. Mas quando o seu missionário chegou lá, pregou o evangelho, e metade não quis, o senhor botou metade no inferno. Porque se eles nunca tivessem ouvido, eles iam para o céu, não é? É por isso que a gente planta igrejas. É por isso que a gente manda missionários. Porque tais homens são indesculpáveis. Não há nenhum que vai se salvar com base no argumento da ignorância. Primeiro, revelação. Deus se revelou na consciência e na criação, deixando toda a humanidade indesculpável no dia do juízo. O que a humanidade fez com essa revelação de Deus? Verso 21 ao verso 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A humanidade rejeitou essa revelação de Deus. Na verdade, ela rejeita essa revelação de Deus. E Paulo aqui descreve o processo. Começa aqui. Primeiro, verso 21. Eles, tendo conhecimento de Deus, então eles têm conhecimento de Deus. O que eles deviam ter feito? Duas coisas. Eles deviam ter glorificado a Deus e deviam ter dado graças a Deus. Eles podem não saber o nome de Deus, mas eles deveriam saber que há um ser todo-poderoso, pessoal, santo, eterno, distinto da criação, que está por detrás de toda a realidade. No mínimo, deveriam glorificar esse Deus. E no mínimo, deveriam dar graças a esse Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Mas o que é que a humanidade, o mundo pagão como um todo, a humanidade toda fez ao processo aqui? O antes aqui introduz a rejeição. Primeiro, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Como eles rejeitaram Deus, eles tinham que achar uma explicação, primeiro, para a origem do universo. Quem nós somos? O que é que estamos fazendo aqui? Por que as coisas são o que são? Por que existe alguma coisa em vez de nada? Por que o mundo funciona dessa maneira? Para onde o mundo se encaminha? Como é que a história funciona? Qual o mecanismo das coisas? De onde vêm as leis naturais? O homem precisa de resposta. Mas uma vez que ele tirou Deus como sendo
a fonte da resposta, ele começou a raciocinar e procurar as respostas sem Deus. E o resultado, Paulo diz aqui, é que eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Não é que é pecado raciocinar. Na verdade, Deus nos deu a mente exatamente para que a gente analise a natureza e a gente veja que há um Deus. Isso se chama teologia natural. Os grandes fundadores dos ramos da ciência moderna eram todos cristãos. Isaac Newton, Cuvier, Blaise Pascal, que nos deram os modernos ramos da ciência, fundaram as universidades. De onde é que você acha que as universidades nasceram? Exatamente no contexto da Europa cristã medieval. Por que as universidades e a ciência moderna não nasceu na China, que é muito mais antiga, na Índia, que é muito mais antiga, na Mesopotâmia, no Egito, e naquelas grandes civilizações? Por que nasceu na Europa cristã da Idade Média? Exatamente por isso. Porque o cristianismo dessacralizou a natureza. Esses povos pensavam que os deuses moram nas árvores, moram nos animais, que os bichos são sagrados. Ninguém queria saber como o mundo funcionava, porque era meter a mão no segredo dos deuses. Mas o cristianismo dessacraliza a natureza e diz que há um Deus que criou o mundo e que você pode estudar esse mundo e você vai perceber ali a sabedoria desse Deus, a sua ordem, a profundidade e a sua beleza. Foi isso que os primeiros cientistas fizeram. Eles queriam conhecer o mundo exatamente para glorificar a Deus. Tanto é que eles chamavam a natureza. Eles diziam que o conhecimento de Deus estava em 2 livros, a Bíblia e no livro da natureza. Mas esses homens se tornaram nulos nos seus raciocínios, porque eles abandonaram o referencial de Deus. Paulo aqui está falando da filosofia grega, da sua época. Não é que a gente vai jogar tudo fora? Não é? Eu gosto de filosofia. Mas você não encontra um filósofo que concorda com o outro. Ninguém sabe. Até hoje eles não deram resposta para as grandes questões existenciais do homem. É fluido. Mantém sempre aberto, porque sempre vai aparecer uma nova teoria para desbancar a anterior que prevaleceu na última década. Se tornaram nulos os raciocínios. Em seguida, olha o próximo passo. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração se tornou escuro. Gente, nós não temos luz dentro de nós mesmos. A luz vem de fora. E ela entra pelos olhos. É isso? Não temos luz interna. Se nós fecharmos os olhos, nós andamos em trevas. Deus é a nossa luz. Na hora que esses homens tiraram Deus de cena, o coração deles se escureceu. Eles ficaram perdidos, sem referencial. Não sabe mais nada. Não sabe mais nada. Mistura tudo. Confusão completa, como alguém que está preso em trevas. Ao próximo passo, verso 22. É uma ladeira, está descendo, né? Você está vendo a escada descendo. Cada degrau um ponto mais embaixo. Começa na mente, vai no coração. O próximo é a consciência. Dizendo que são sábios, na verdade, se tornaram loucos. Perderam noção. Eles pensavam que nesse processo eles estavam sábios. E a gente vê isso até o dia de hoje. O seu professor na universidade chega assim se bancando de cientista e ateu, não é? Com aquela arrogância toda, e você lá, evangélico, encolhidinho no banco. Chega lá com todo aquele páfia de ateu, materialista, evolucionista, darwinista, marxista e de todos os istas que tem por aí, e você encolhidinho lá, né? Chega lá rotando grandeza, dizendo-se sábios, na verdade, se tornaram. 10 anos eu fui chanceler da Universidade Mackenzie. Eu conheci muita gente com tudo quanto é título. PhD, DDD, ODD, TNT, o que você imaginar. Obtido em Harvard, Princeton, Oxford, Yale, USP, PUC, o que você imaginar. Mas gente cuja vida era um bagaço. Já ia no 5º casamento, os filhos não queriam nem saber deles, brigados com todo mundo, não conseguia nem conviver no mesmo departamento. Gente com a vida mal resolvida, problema de embriaguez. Não. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aí, ó ironia, o próximo passo. Mudaram a glória do Deus incorruptível, estou no verso 23. Em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes
e répteis. Começa na cabeça, o coração se escurece, perde a noção e acaba fazendo aquilo que ele queria rejeitar no começo, só que pior. Tudo começou com a rejeição de Deus, mas não aguenta e acaba fazendo deuses para si. O homem não consegue deixar de ser religioso. Ele rejeita Deus, que se revela na consciência e na natureza, mas aí no fim ele vai fazer deuses para ele mesmo. Não é curioso que a civilização que nos deu a filosofia, que é a Grécia, era a religião, era o país, a cultura mais idólatra daquela época. O panteão grego, a religião clássica grega, baseada nos escritos de Homero, a Ilíada, a Odisseia, com o deus Zeus no Olimpo, com uma pleiade de semideuses, que era o resultado das incursões imorais desses deuses que se deitavam com as mulheres e com os homens. Miríade de deuses. Paulo entrou em Atenas, capital da cultura da época. Ele tinha um altar em cada esquina, a ponto de ter um altar ao Deus desconhecido. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, rejeitaram o conhecimento de Deus, mas criaram altares para os homens, para os animais, quadrúpedes, bestas e répteis. Você sempre vai encontrar o homem ajoelhado diante de algum altar. Se não for do Deus verdadeiro, é de algum Deus que ele inventou. Porque ele não consegue fugir da sua vocação religiosa. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tem que adorar alguma coisa. Tem que adorar alguma coisa. E eles mudaram a glória de Deus e se curvaram diante da idolatria. Você já percebeu aqui que a idolatria na Bíblia não é a expressão inocente de alguém que não sabe quem é Deus e a sua própria maneira está tentando adorar a Deus. Tem gente que pensa isso. Pensa, os índios, eles estão lá adorando o sol, a lua, a estrela, as árvores, os bichos. Mas é a sinceridade do coração deles, porque eles não conhecem a Deus. De jeito nenhum. Idolatria é rebelião contra a consciência de que há um Deus e a luz da natureza. Não tem religião inocente, neutra, fruto de sinceridade. Ou é o verdadeiro conhecimento de Deus, ou a expressão da rejeição do coração rebelde. Por isso que você vai fazer, por isso que nós vamos fazer quando vamos levar o Evangelho para povos não alcançados, não é dizer para eles que aquilo que eles estavam fazendo sem saber, na verdade, o verdadeiro Deus está aqui. Não, nós vamos dizer para eles que está tudo errado, que aquilo é expressão da rebelião do coração deles e que só há um único Deus verdadeiro que eles rejeitaram, mas que os amou a ponto de mandar seu filho. É o que a humanidade fez. Agora é a vez de Deus. Deus se revelou, a humanidade rejeitou. O que é que Deus fez? Deus retribuiu. Verso 24 até o verso 31. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. 3 vezes nessa passagem Paulo diz, Deus os entregou, verso 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Verso 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames. Verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Qual foi o castigo de Deus para a rejeição da humanidade? Deus se revelou, a humanidade rejeitou. Qual foi o castigo de Deus? A gente pensaria assim, Deus deveria mandar um raio do céu, ou Deus deveria fazer a terra se abrir e consumir esses ímpios,
ou destruí-los a todos como no dilúvio, como ele já fez antes. Mas tem um castigo pior do que esse. O pior castigo que Deus pode dar a um pecador é quando Deus diz para ele: seja feita a tua vontade. Esse é o pior castigo que Deus pode dar a alguém. É isso que você quer? É isso que você quer? Tá bem, seja feita a tua vontade. Deus entrega ao próprio coração. Esse é o juízo último e pior de Deus. Porque entrega ao seu próprio coração, o pecador vai afundar cada vez mais, vai ficar cada vez mais cego, e a sua culpa vai aumentando, e no dia do juízo, o seu castigo é indizível. Por isso, cuidado com o que você pede. Eu dou graças a Deus que Deus raramente respondeu as minhas orações do jeito que eu queria. Amém? E tem gente que fica reclamando: Deus não dá o que eu peço, né? É porque Ele te ama que Ele não dá o que você pede. É o pior castigo de Deus. Abandonar aqui é o abandono judicial. É entregar o pecador para que o pecado vá até o fim como um ato de julgamento de Deus. Deus abandona o pecador, diz aqui no verso 24. Deus entregou tais homens à imundícia. Imundícia é uma expressão grega que significa imoralidade sexual. É a impureza sexual, imundícia sexual. Por que é que Deus fez isso? Ele diz aqui que Deus fez isso pelas concupiscências do seu próprio coração. A concupiscência já estava lá no coração. O que Deus permitiu é que ele agora se manifestasse no corpo. Deus vinha segurando a graça de Deus. Sabe por que você não é tão pecador como você pode ser? Porque você não é tão imoral, tão perverso, tão cruel, tão violento, tão corrupto, tão dissoluto quanto você pode ser? Porque Deus restringe o seu coração. Porque Deus, pela sua graça, segura você. Deus segura você mais do que você imagina. Quando Deus puxa as travas, quando Ele solta o freio de mão, o coração do pecador se manifesta em toda a sua plenitude. E aí você vai ver que você é capaz de fazer tudo isso que você condena que pessoas fazem. Há potencial no seu coração para ser aquele estuprador, aquele violento, traficante de drogas, assassino. Há potencial no seu coração para ser exatamente igual. Você não é porque Deus restringiu. Como Deus restringiu? Você nasceu num lar evangélico, você frequentou uma escola cristã, você já nasceu na igreja, seus pais lhe deram alguma educação, a polícia na sua cidade costumava bater em criminoso, ficava com medo de ser apanhado. Não é? Então você cresceu, não é? As circunstâncias externas, Deus usa as circunstâncias externas. Deus colocou alguém na sua vida para dizer: isso está errado, se você fizer isso vai ter consequências. Então Deus usou tudo isso para restringir o mal do seu coração. Mas chega uma época que Deus simplesmente tira os profetas, Deus tira as leis, Deus tira os governantes, Deus tira a polícia. Parece familiar? Deus começa a tirar todas as travas. E de repente agora o coração do homem se sente à vontade para manifestar todo tipo de imoralidade, e de violência, e de corrupção, e de roubo. Porque Deus tirou a mão. E aí o homem está se tornando tudo aquilo que ele é no coração e que não era antes, porque Deus segurava. Mas agora Deus, verso 24, entregou tais homens. Para fazer o quê? Final do verso 24. Para desonrarem o seu corpo entre si. Deus nos deu um corpo com fim honroso. Casamento heterossexual monogâmico. É só ler a Bíblia. Sexo fora do casamento, desonra. Você que sua namorada para a cama, desonra. Você sair com a mulher de alguém, ou o marido de alguém, desonra. Prostituição, desonra. Relações homossexuais, desonra. E quando Deus tira a trava, essas coisas começam a parecer normais. E na nossa sociedade é normal. Namorado vai para a cama, até na igreja. Namorado vai para a cama.
vivem como se casados fossem. Casos de infidelidade, pornografia, maneira como as mulheres se vestem. A vergonha acabou há muito tempo. Na minha época, velho, na sua também, era maxi saia. Quem lembra? Maxi saia. O tempo foi passando, aí virou midi saia, velho. Era um escândalo, midi saia. Mas depois o pessoal se acostumou, aí veio a mini saia. Pronto, foi uma revolução, uma confusão. Aí veio a micro saia. E reverendo, hoje é pra que saia? Pra quê? Pastor, pra quê? E o pessoal acha normal o marido lá desfilando na igreja, entrando na igreja com a mulher de pra que saia. E ele acha a coisa mais bonita do mundo. Exibindo a mulher lá. Vocês estão rindo, mas isso aqui é contra vocês, hein? Acabou a vergonha. E é tão normal no nosso meio. Não é isso? De onde vem essa falta de pudor que a gente está vendo na civilização ocidental, no nosso mundo moderno, onde essas coisas são cada vez mais aceitas e menos questionadas? É isso aqui, é a ira de Deus, aquela ira falada aqui. É Deus entregando a nossa geração, a nossa cultura, ao seu próprio coração. Os sinais da ira de Deus e do abandono dele estão em todo lugar. Só não vê quem não quer. Olha o próximo passo aí, verso 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Paulo está só desenvolvendo o tema. E ele começa com as mulheres. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Lesbianismo. Que para o apóstolo Paulo está no fim do processo. Começa lá em cima, com a rejeição de Deus, o coração se escurece, perde a consciência, vem a idolatria, Deus entrega, vem a desonra, a imoralidade. Próximo passo é mudar as relações naturais. Então, enquanto que a sociedade e o mundo querem nos fazer convencer de que o lesbianismo, verso 26, e o verso 27, semelhantemente, os homens também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, homossexualidade. Enquanto que o mundo quer nos fazer convencer, empurrar garganta abaixo de que isso é um procedimento normal, que a pessoa nasce assim, ou então é uma escolha natural como qualquer outra, nós temos que fazer uma escolha. Ou nós ficamos com a Bíblia, ou nós capitulamos diante do mundo e da cultura mundana que está passando, está sendo dissolvida pela ira de Deus. Não tem como conciliar isso aqui com o que está sendo dito a respeito de ideologia de gênero, por exemplo, nas escolas públicas e em todo lugar. Aqui, o apóstolo Paulo diz claramente de que isso aqui, lesbianismo e a homossexualidade masculina, é o resultado desse processo, longo processo, que começa com o abandono da verdade de Deus e termina nisso aqui. Pensa na Roma da época de Paulo. Dos 15 imperadores que tinha, 14 eram homossexuais. Um deles vivia com um rapaz que era o marido ou a esposa, vivia num palácio com um rapaz. Era assim na época de Paulo. Ele está descrevendo a Roma dos seus dias, a cultura dos seus dias. E eu olho para aqui, eu não estou vendo mais diferenças nos dias em que nós vivemos. Os sinais da ira de Deus estão em todo lugar. À medida que a nossa cultura à medida que o cristianismo vai sendo expulso da praça pública, os cristãos daqui a pouco, já vem, não é? A pressão, a nossa opinião já não interessa mais quando chega em questões de família. Quando chega na educação do meu filho, eu não posso sublinhar a instrução que eu dou ao meu filho, que o Estado vai dizer que isso é violência contra a criança. Daqui a pouco nós estamos fora. Vamos voltar para as cavernas mesmo. Porque exatamente essa sociedade, ela foi abandonada. A cultura ocidental, a Europa, que já foi berço, olhe para a Europa agora. Olha para os Estados Unidos. Com que rapidez esse país, que foi o maior país cristão, ele está perdendo todos os valores cristãos. E chegando aqui, chegando em nós.
O que é isso? A Bíblia é muito clara, meus irmãos. Deus os entregou. Verso 28 e terminando. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Aqui há um trocadilho no grego, né? Eles rejeitaram o conhecimento, eles reprovaram, na verdade é isso, eles reprovaram o conhecimento de Deus e Deus então os entregou a uma mente reprovada. E o que é que a mente reprovada faz? Ela tira todas as peias, ela tira todos os empecilhos para que o coração siga o seu curso. Aí é o que diz, final do verso 28, uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Praticar tranquilamente, não é? Porque às vezes pratica e se sente culpado. Mas agora a mente reprovada, ela vai justificar, ela vai racionalizar. Pedofilia, bater na mulher, divórcio, separação, ir para a cama com o namorado, ficar, ter vários namorados e várias namoradas, todo tipo de vida, né? A mente reprovada, ela vai justificando. E o resultado é essa lista aí de mais perto de 20 atitudes, né? Paulo diz, então estão cheios agora, não mais de Deus, estão cheios de quê? Injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. E a gente acha uma gracinha, né? Quando aquele menininho lá no shopping, né, desacata papai e mamãe, né, faz gato e sapato, não obedece, bate o pé no chão, dá choro e tudo. E papai e mamãe, bichinho, lindinho do meu filhinho, né? É expressão de quê? A desobediência aos pais. Faz parte desse processo, está na mesma lista de lesbianismo, está na mesma lista de homicídio, desobediência aos pais. Está na mesma lista. É a expressão da rejeição de Deus e de uma cultura que já perdeu os valores. Verso 32. Ainda assim, o que é que a humanidade faz? Mesmo que a ira de Deus, mesmo que Deus os entregou, mesmo que Deus os abandonou, o que é que eles fazem? Verso 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles sabem que são passíveis de morte os que praticam estas coisas. E a morte aqui não é pena de morte aplicada por um governo, mas é a morte eterna, é a morte aplicada por Deus. É o sofrimento eterno, eles sabem, lá dentro eles sabem. A consciência de culpa está lá dentro. A luz vermelha não para de piscar, está lá dentro, por mais que eles tentem afogar com droga, com sexo, com dinheiro, com bebida, ou qualquer outra coisa, mas a culpa está lá dentro. Eles sabem que são passíveis de morte os que fazem isso. Mas o que é que eles fazem? Não somente fazem desafiando a Deus, agora já chegou no outro nível, né? Agora estão desafiando a Deus. Sabem que há uma condenação. Eles não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. O que é que esse texto nos ensina? Primeiro, a depravação do coração humano. Aqui está o verdadeiro retrato de quem você é e de quem eu sou. Aqui está quem nós podemos ser se a graça de Deus não nos segurar. Aqui estão as inclinações do seu coração e do meu. Deixar Deus de fora, achar que nós somos o máximo, fabricar ídolos segundo o nosso coração e chafurdar na imoralidade e ainda desafiar a Deus. É isso que nós somos. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que não existe a menor possibilidade de que a salvação da raça humana venha da raça humana. Como é que pode vir salvação de uma situação dessa? Essa situação é de perdição completa. Estão cegos, entregues, escravos e no estado de rebelião. Por isso, qualquer religião que sugira que a resposta para o problema do homem está dentro do homem é falsa.
Portanto, pare de escutar esses caras que ficam falando de autoajuda. Olhe para o seu coração. Hollywood é craque nisso, né? Olhe para dentro do seu coração. Olhe lá fundo do seu coração. A resposta está dentro do seu coração. Quanto mais você olhar para o seu coração, sabe o que é que você vai ver? Trevas. Trevas. A resposta não está dentro de você, mas fora de você. Se Deus não resolver nos salvar, ninguém aqui se salva. Começar de mim. Se Deus não decidir vir nos salvar, nenhum de nós aqui. E se Deus deixar a sua escolha, você está perdido. Se Deus disser uma escolha sua, escolha salvar-se. A salvação é uma escolha que você faz. Está todo mundo perdido. Por isso que é uma crueldade pensar que Deus entrega o homem para ele escolher se ele quer ser salvo ou não. Porque Deus sabe que já sabe a solução, já sabe a resposta do homem. Por isso que ele, ainda bem que Deus não respeitou o meu livre-arbítrio. Ainda bem que ele não respeitou. Porque se ele tivesse me deixado escolher, eu estava na lama e na miséria até o dia de hoje. E não queria nada com ele. Finalmente, numa noite, graças a Deus, que numa noite de setembro de 1977, Deus entrou a cavalo no meu coração. Não quis nem saber do que é que eu queria, ou não pensava, se eu queria ou não. Arrebentou tudo e entrou. Se eu não tivesse feito isso, eu não sei onde é que eu estava hoje. Então aprenda isso. É pela graça. Última coisa que eu queria dizer a você. Essa é a razão pela qual missões se fazem necessárias. É por isso que Paulo queria pregar o Evangelho na Espanha. Porque não tinha outro caminho a não ser o Evangelho de Cristo. Que é o poder de Deus. Porque nada menos do que um poder resolve essa situação. O Evangelho é o poder de Deus que quebra esse ciclo vicioso. Que alumia os olhos. Que traz luz ao nosso coração, que coloca a nossa mente no caminho correto e nos ensina a pensar corretamente. É o Evangelho, é esse poder que faz isso. Por isso a solução, queridos, para o nosso país e para o mundo, não pode ser outra, a não ser igrejas que creiam nisso, que preguem isso, cristãos que sejam convencidos disso e que possam persuadir os outros de fato que o Evangelho traz as respostas que o homem procura. E essa resposta está na pessoa de Cristo Jesus. Que essa igreja continue a pregar esse Evangelho. Que você nessa noite se coloque diante desse Deus. Que você perceba o estado em que as pessoas lá na academia, no seu prédio, lá no seu trabalho e na escola, esse é o verdadeiro estado delas. Eu sei que elas parecem boazinhas, parecem legais, é porque Deus está puxando o freio de mão, tá? Elas parecem legais, boazinhas, porque Deus está segurando o freio de mão. Mas por cima daquele verniz está esse coração aqui, que precisa do Evangelho. E você tem contato com essa pessoa, e você pode levar esse Evangelho para ela. Que Deus nos abençoe, que nos ajude e tenha misericórdia de nós e do nosso país. Amém.